O milagre que mudou a vida de Ana. Ana olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando uma conta de luz atrasada há 3 meses. O choro vinha fácil ultimamente. Não era só o dinheiro, era o peso de tudo. Seu marido, Carlos, havia sumido há 6 meses, deixando para trás dívidas, uma filha de 8 anos e uma verdade que doía mais que a traição: ele era viciado em crack. Ana só descobrira quando a polícia bateu à sua porta com uma intimação. Carlos fora pego com drogas, e o pouco que ganhava como diácono em uma igreja evangélica pequena onde pregava com unção, mas escondia seu vício, havia sido gasto com pedras. A menina, Sofia, perguntava todos os dias: mãe, quando o papai volta? Ana não tinha resposta. As noites eram de insônia, o estômago doía de fome, e a vergonha a impedia de pedir ajuda. Até que uma tarde, enquanto esperava o ônibus para mais um emprego temporário como faxineira, uma senhora de vestido longo e cabelo preso em coque a abordou com gentileza. Minha filha, você parece tão cansada. Posso orar por você? Ana olhou para os sapatos gastos da mulher, para o lenço branco na bolsa de pano, para o rosto sereno que não julgava. Era uma irmã da congregação cristã no Brasil, como Ana descobriu quando a senhora, chamada Maria, lhe estendeu um convite amarelado. Amanhã tem culto às 10, venha. Deus ouve os que sofrem. Ana guardou o papel sem prometer nada. Mas naquela noite, enquanto Sofia dormia, ela chorou tanto que suas lágrimas molharam o colchão. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um caminho. No domingo seguinte, Ana entrou na pequena sala de cultos da CCB com Sofia pela mão. Não havia instrumentos, nem palcos, nem holofotes, apenas bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, e um ancião de barba branca à frente. O hino que cantavam, Jesus, amigo fiel, era entoado à capela, vozes unidas sem afinação perfeita, mas com uma sinceridade que tocou Ana. Ela sentiu algo estranho: paz. Quando o ancião pediu para que os presentes se ajoelhassem em oração, Ana hesitou. Nunca havia se ajoelhado em público. Mas Maria, sentada ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: Deus não olha para a roupa, filha. Ele olha para o coração. E Ana se ajoelhou. As semanas passaram, e Ana começou a frequentar os cultos com Sofia. Não era fácil. Algumas irmãs olhavam para ela com desconfiança, afinal, ela era a esposa do diácono que traíra a confiança da igreja. Mas o ancião João, um homem de poucas palavras e muitas orações, a recebeu sem julgamento. Aqui, nós não somos perfeitos, irmã Ana. Somos pecadores salvos pela graça. Uma noite, depois da Santa Ceia, quando Ana partiu o pão e bebeu do cálice pela primeira vez, sentindo o peso daqueles símbolos, ela desabafou com o ancião. Eu não sei mais o que fazer. Carlos está nas ruas, Sofia pergunta por ele, e eu não tenho forças. O ancião colocou a mão em seu ombro. Deus pode mudar até o coração mais endurecido. Mas você precisa crer. Ana queria crer. Mas como? Foi num sábado à tarde, durante uma reunião de oração, que tudo mudou. As irmãs se reuniram em círculo, e cada uma compartilhava seus pedidos. Quando chegou a vez de Ana, ela se levantou, trêmula, e contou sua história. Não houve murmúrios de reprovação, apenas mãos que se estenderam para segurar as suas, e vozes que repetiam: Senhor, tem misericórdia. Naquela noite, Ana sonhou com Carlos. Ele estava sujo, magro, mas olhava para ela com olhos claros, como nos primeiros anos de casamento. Me perdoa, ele disse. Ana acordou com o coração acelerado. No domingo seguinte, durante o culto, o ancião João anunciou: Irmãos, temos um testemunho para dar. Ontem à noite, enquanto orávamos, o irmão Carlos, que estava perdido, apareceu na porta da igreja. Ele veio por si mesmo, pedindo ajuda. Ana não acreditou. Mas quando olhou para o fundo da sala, lá estava ele, Carlos, pálido, com roupas surradas, mas de cabeça baixa, chorando. Sofia correu para ele, e Ana, entre a dor e a esperança, sentiu as pernas fraquejarem. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Carlos precisou de tratamento, de muito apoio dos irmãos da CCB, que o acolheram sem condenação. Ana aprendeu que o milagre não era só a volta de Carlos, era a transformação dele.
Ele deixou o vício, foi batizado novamente nas águas, e hoje, aos domingos, é ele quem ajuda a distribuir os hinos para os visitantes. Numa tarde, enquanto a família se preparava para a Santa Ceia, Sofia perguntou: Mãe, como Deus fez papai voltar? Ana olhou para o marido, que agora sorria com os olhos, e respondeu: Deus ouve quando a gente ora de verdade, filha. E Ele usa pessoas boas para nos ajudar. Ela aprendeu que na CCB não havia fórmulas mágicas, havia fé simples, orações fervorosas, e irmãos que não desistiam uns dos outros. O milagre não foi instantâneo. Foi um processo de amor, paciência e muita, muita oração. E Ana soube, naquele dia, que não importava quão escura fosse a noite, enquanto houvesse um lugar onde se ajoelhasse com sinceridade, sempre haveria esperança. Os anos passaram, e a família de Ana se tornou um testemunho vivo na igreja. Marcos não só deixou o vício como também se tornou um obreiro dedicado. Ele agora era quem estendia a mão para outros homens que chegavam quebrantados, com os mesmos olhares perdidos que um dia teve. Deus me tirou do lixo para me fazer um vaso, costumava dizer, com a voz grossa de emoção, enquanto contava sua história nos cultos de libertação. Sofia, que na época da crise era só uma menina de olhos arregalados, cresceu vendo o poder de Deus agindo na vida do pai. Aos 16 anos, ela mesma tomou uma decisão: queria servir a Deus na obra. Não foi uma escolha fácil, os amigos da escola zombavam, diziam que ela estava perdendo a juventude. Mas Sofia lembrava das noites em que via a mãe chorando no quarto, das vezes que o pai sumia por dias, do cheiro de álcool que impregnava a casa. Comparado àquilo, nenhum sacrifício era grande demais. Um domingo, durante o culto da família, o pastor chamou os jovens ao altar. Quem aqui quer ser usado por Deus? Perguntou. Sofia, sem hesitar, levantou a mão. Foi então que ela sentiu algo diferente, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza no coração. Naquela noite, sonhou com uma multidão de pessoas, e no meio delas, via o rosto do pai sorrindo, como se dissesse: você está no caminho certo. Mas a fé dela seria testada de uma forma que ninguém esperava. Numa sexta-feira, enquanto voltava da escola, Sofia foi abordada por dois homens em uma moto. Um deles segurou seu braço com força, o outro mostrou uma arma. Entrega a bolsa, menina, e não faz bobagem, disse o mais alto, com os olhos injetados de não se sabia o que: drogas, ódio, desespero. Sofia congelou. O coração batia tão forte que ela achou que ia desmaiar. Mas então, como um flash, veio à sua mente as palavras que o pai sempre repetia: Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas sim que nunca estaremos sozinhos nelas. Com uma coragem que não sabia que tinha, Sofia olhou nos olhos do homem e disse, firme: Deus te ama. Você não precisa fazer isso. O bandido ri, sarcástico. Que isso, menina? Tá louca? Mas algo aconteceu. O outro, que até então só observava, baixou a arma e murmurou: vamos embora, irmão. Essa aí é doida. Eles sumiram na curva da rua, deixando Sofia trêmula, mas ilesa. Quando chegou em casa, contou tudo chorando. Ana a abraçou forte, enquanto Marcos, sério, fez uma oração de gratidão. Isso não foi sorte, filha. Foi Deus te protegendo. Ele tem um propósito para você. E tinha mesmo. Poucos meses depois, Sofia começou a participar do grupo de visitação da igreja. Junto com outras jovens, ia aos hospitais, asilos e até às ruas mais perigosas da cidade, levando palavras de esperança. Num desses dias, enquanto distribuía folhetos em uma praça conhecida pelo tráfico, reconheceu um dos homens da moto. Ele estava encostado no muro, com o rosto marcado pelo tempo e pelas escolhas erradas. Quando seus olhos se encontraram, ele baixou a cabeça, envergonhado. Sofia se aproximou, sem medo. Lembra de mim? Perguntou. O homem assentiu, constrangido. Eu nunca esqueci o que você falou aquele dia. Deus te ama. Ninguém nunca tinha me dito isso. Sua voz quebrada revelava uma dor antiga. Ela sorriu e estendeu a mão. Venha conosco. Hoje tem culto na igreja. Você não precisa continuar assim. Ele hesitou, mas algo naqueles olhos cheios de paz o fez aceitar o convite. Naquela noite, durante a pregação, o homem chorou como uma criança. No final,
foi ao altar e entregou a vida a Jesus. Anos mais tarde, ele se tornaria um dos obreiros mais dedicados da igreja, sempre ao lado de Marcos, ajudando outros a saírem das trevas. E Sofia? Ela se formou em teologia e hoje é missionária, levando a mesma mensagem que um dia salvou sua família, que não há vida tão destruída que Deus não possa restaurar, não há pecado tão grande que a graça não possa perdoar. Toda vez que volta à sua cidade, Sofia visita a igreja onde tudo começou. Lá, ela vê o pai, agora um homem de cabelos brancos mas com o mesmo brilho nos olhos, abraçando algum novo irmão que chegou quebrado. Vê a mãe, Ana, orando com as mulheres que chegam com o coração partido. E sorri, porque sabe que aquele lugar, aquela igreja não é só um prédio. É um farol. Um lugar onde a noite mais escura encontra a luz que nunca se apaga. E a história continua, porque milagres não têm fim quando há fé de verdade. Numa tarde de sábado, enquanto Sofia caminhava pelos corredores da Universal, ouviu um choro abafado vindo do fundo do templo. Seguiu o som e encontrou uma jovem encostada na parede, os ombros tremendo, as mãos cobrindo o rosto. Era Júlia, uma moça que Sofia tinha visto algumas vezes nos cultos, sempre sozinha, sempre com aquele olhar vazio, como se carregasse o mundo nas costas. Você está bem? Sofia se ajoelhou ao lado dela, com voz suave. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo entre os dedos. Não aguento mais, irmã. Meu filho, ele está nas drogas. Já vendi tudo o que tinha para tentar salvá-lo, mas ele some por dias, volta agressivo, rouba até a comida da casa. Ontem, ele me empurrou, eu caí e quebrei o braço. Ela levantou a manga e mostrou o gesso sujo, como se fosse a prova de uma derrota que já não tinha mais forças para lutar. Sofia sentiu o coração apertar. Aquela dor era familiar, ela já tinha visto aquele mesmo desespero nos olhos da própria mãe, anos atrás. Mas agora sabia uma coisa, onde o homem diz é impossível, Deus diz eu posso. Júlia, olha para mim, Sofia segurou as mãos trêmulas da moça. Deus não te abandonou. Ele viu cada lágrima que você chorou, cada noite que você passou em claro esperando esse menino voltar. E hoje, aqui neste lugar, ele vai te dar uma resposta. Júlia engoliu o choro, os olhos cheios de dúvida, mas também de uma pequena esperança. Você acha que ainda tem jeito? Ele já está tão fundo. Se tem jeito para mim, que já estive nas piores trevas, tem para ele também. Vamos orar agora mesmo. Sofia não esperou resposta. Fechou os olhos e começou a clamar em voz alta, como quem não aceita um não como resposta. Júlia, a princípio hesitante, acabou se ajoelhando também, e suas palavras saíram entre soluços: Senhor, eu não tenho mais forças, mas o Senhor tem. O culto já tinha começado, e o pastor, ao ver as duas ali no chão, se aproximou. Sem perguntar, apenas impôs as mãos sobre Júlia e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, quebras toda maldição sobre essa família. Que o poder de Deus alcance esse jovem onde ele estiver e o traga de volta para os braços da mãe. Naquela noite, Júlia saiu da igreja diferente. Não porque a dor tinha sumido, o braço ainda doía, o filho ainda estava na rua, bate porque algo dentro dela tinha se mexido. Uma semente de fé, plantada em solo fértil. 3 dias depois, enquanto Júlia arrumava a casa com o braço engessado, ouviu batidas fracas na porta. Abriu com cuidado e deu um passo para trás, sem acreditar, era Lucas, seu filho. Magro, sujo, os olhos fundos, mas vivo. E chorando. Mãe, eu não aguento mais isso. Sonhei com uma voz me chamando, e não consegui dormir até vir aqui. Ele caiu nos braços dela, e Júlia, mesmo com a dor no braço, o abraçou como se nunca mais fosse soltá-lo. Não foi fácil. As noites de insônia vieram, as crises de abstinência, as recaídas quase fatais. Mas Júlia não desistiu. Toda semana, ela e Lucas estavam na Universal, ele no grupo de jovens, ela nas reuniões de mulheres. O pastor os acompanhava, os obreiros oravam por eles, e Sofia, sempre por perto, lembrava Júlia: Deus não tira a gente do fogo, mas caminha com a gente dentro dele. 1 ano depois, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Com voz trêmula, mas firme, ele contou como havia sido resgatado das drogas, como a mãe nunca desistiu, como Deus havia tocado seu coração naquela noite em que ele bateu na porta da casa onde já não era mais bem-vindo. Eu deveria estar morto.
Mas hoje estou aqui, não por merecimento, mas por misericórdia. Ele olhou para Júlia, que chorava no banco da frente, o braço já curado, o sorriso de volta. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. E assim, mais uma história de restauração se juntava às muitas que aquele templo já tinha visto. Porque na Universal, não são apenas palavras que se pregam, são vidas que se transformam. E cada testemunho é uma prova de que, quando o homem diz acabou, Deus está apenas começando. Naquela noite, depois do culto, Lucas não conseguia parar de abraçar as pessoas. Homens que já tinham sido seus parceiros nas ruas agora o olhavam com olhos brilhantes, alguns até envergonhados, outros com uma faísca de esperança. Um deles, o Ronaldo, que sempre tinha sido o mais resistente do grupo, se aproximou com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. "Cê tá diferente, irmão", ele murmurou, como se estivesse admitindo uma derrota. "Eu tô cansado dessa vida. Cansado de correr, de mentir, de ver os cara morrendo", sua voz falhou. "Você acha que tem lugar pra mim aqui também?" Lucas não hesitou. Colocou a mão no ombro do amigo, ainda marcados pelas mesmas cicatrizes, mas agora com um propósito novo. "Ronaldo, se Deus me tirou do fundo do poço, Ele faz o mesmo por você. Vamos juntos. Hoje." E foi assim que, na semana seguinte, Ronaldo também subiu aquele mesmo púlpito. Não para contar uma vitória, mas para pedir ajuda. E a igreja o recebeu de braços abertos, como sempre faz. Porque ali, entre aquelas paredes, ninguém era julgado pelo passado, mas sim pelo potencial que Deus via neles. Enquanto isso, Dona Maria, a mãe de Lucas, não cabia em si de alegria. Todas as noites, antes de dormir, ela pegava a Bíblia que o pastor lhe dera no dia em que ela chorou pedindo pela vida do filho e lia Salmo 126, "Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria." Agora, ela entendia aquelas palavras como nunca. Seu filho não só estava vivo, como tinha se tornado um instrumento de Deus para salvar outros. Um dia, durante uma campanha de libertação, Lucas sentiu um chamado mais forte. Ele não queria só testemunhar, queria servir. Procurou o pastor e, com o coração acelerado, disse: "Eu quero ser obreiro. Quero estar aqui, todos os dias, ajudando quem chega como eu cheguei, quebrado, sem esperança." O pastor sorriu, como quem já esperava por aquele momento. "Deus já estava preparando você para isso, Lucas. A obra precisa de homens como você que conhecem a dor, mas escolheram a fé." E assim, o jovem que já tinha sido considerado um caso perdido pela sociedade se tornou um dos maiores ganhadores de almas da região. Ele ia às ruas que antes o destruíram, agora com uma palavra de esperança. Visitava presídios, abrigos, lugares onde as pessoas achavam que Deus não chegava. E a cada vida que ele via se transformar, sua própria história ganhava mais sentido. Um ano depois da sua consagração como obreiro, Lucas recebeu uma ligação que o deixou sem palavras. Era um médico, ligando em nome de um homem que ele não via há anos, seu pai. O homem que o havia expulsado de casa, que o havia chamado de vergonha, agora estava doente, sozinho, e tinha pedido para falarem com ele. "Ele não fala muito, mas disse que ouviu seu testemunho na rádio", explicou o médico. "E que quer te ver." Lucas sentou na cadeira do escritório da igreja, respirando fundo. O passado doía, mas algo dentro dele dizia que aquela era mais uma batalha a ser vencida com amor. Ele olhou para a foto de família na parede, ele, Júlia, Dona Maria e, agora, Ronaldo, todos sorrindo em um churrasco da igreja, onde soube que não podia recuar. No dia seguinte, ele entrou no quarto do hospital com um ramo de flores e a Bíblia debaixo do braço. Seu pai, frágil e com olheiras, o olhou com lágrimas nos olhos. "Filho", foi tudo o que conseguiu dizer. Lucas sentou ao lado da cama, segurou a mão do pai e começou a falar. Não de ressentimento, não de orgulho, mas de um Deus que restaura tudo, até os laços mais quebrados. "Pai, Deus me deu uma segunda chance. E Ele pode dar para você também." E ali, entre lágrimas e perdão, mais um milagre começou a acontecer. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida resgatada se torna uma semente, cada testemunho se torna uma ponte para quem ainda está perdido. E o que o inimigo quis usar para destruir, Deus transforma em instrumento de salvação. Lucas hoje é pastor.
Sua igreja é cheia de Ronaldos, de Anjúlias, de pessoas que chegaram arrastando feridas e saíram carregando sonhos. E toda vez que ele olha para trás, só tem uma certeza: o que o homem chama de fim, Deus chama de começo. Sempre. Naquela mesma semana, enquanto Lucas preparava a mensagem para o culto da quarta-feira, um homem alto e de olhos cansados entrou na igreja. Vestia uma camisa surrada, as mãos tremiam levemente, e o cheiro de cerveja ainda impregnava suas roupas. Era Ronaldo, o pai de Lucas. Mas não era mais o mesmo homem que havia abandonado a família anos antes. Algo em seu olhar tinha mudado, era uma mistura de vergonha e esperança, como quem carrega o peso do passado, mas já sente o alívio de largá-lo aos pés de Jesus. Filho, sua voz quebrou antes que conseguisse dizer mais alguma coisa. Lucas não precisou de palavras. Abraçou forte, como fazemos com quem a vida nos devolve depois de tanto tempo perdido. E ali, entre os bancos da Universal, Ronaldo chorou como nunca havia chorado. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um homem que finalmente entendia: não havia pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Eu não mereço isso, ele repetia, enquanto as lágrimas molhavam a camisa do filho. Ninguém merece, pai. Por isso é graça, respondeu Lucas, com a mesma paz que só quem já foi resgatado do lamaçal pode ter. Nos cultos seguintes, Ronaldo não faltou. Sentava-se sempre no último banco, como se ainda não se sentisse digno de estar mais perto do altar. Mas a cada mensagem, a cada oração, ele ia se aproximando. Até que uma noite, durante a corrente de libertação, ele se levantou. Tremendo, com as mãos suadas, subiu até a frente, diante de toda a igreja, confessou: eu destruí minha família. Traí, menti, bebi até não aguentar mais. Mas hoje eu sei que Deus me ama. E se ele me perdoou, eu também me perdoo. O auditório explodiu em glórias. Não eram aplausos para um homem, mas para o Deus que tira pedras do caminho e faz delas degraus para a vitória. Ronaldo foi batizado nas águas semanas depois, e no dia em que saiu do tanque, sua filha Júlia, agora uma adolescente cheia de sonhos, correu para abraçá-lo. Papai, a senhora disse que o senhor nunca mais ia voltar, ela falou, com os olhos brilhando. Mas eu nunca parei de orar. E foi assim que a família que o diabo tentou destruir se reuniu debaixo da mesma cobertura. Lucas, o filho que virou pastor. Júlia, a menina que se tornou intercessora. E Ronaldo, o pai que Deus tirou das trevas para ser luz. Hoje, anos depois, Ronaldo é um obreiro na Universal. Toda semana, ele está à porta da igreja, recebendo os que chegam como ele chegou, quebrados, com medo, achando que não tem mais jeito. E com um sorriso no rosto, ele repete a mesma frase que ouviu do filho naquele dia: Deus me deu uma segunda chance. E ele pode dar para você também. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que a gente conta. São vidas que a gente vê se transformar. São pais que voltam, filhos que perdoam, vícios que quebram, sonhos que ressuscitam. É o Deus que não desiste de ninguém, nem mesmo daqueles que já desistiram de si mesmos. E quando alguém pergunta como é possível tanta mudança, Lucas apenas sorri e aponta para o altar. Lá é onde os impossíveis viraram impossível. Sempre. O milagre completo. Aqueles que conheceram Ronaldo antes e depois sabem que seu milagre não terminou no dia em que ele voltou para casa. Foi só o começo. Os anos seguintes foram de reconstrução, cada oração, um tijolo, cada culto, uma janela aberta para a luz. O álcool perdeu força, a violência se tornou memória, e o homem que um dia quebrou portas agora as abre, literal e simbolicamente, para quem precisa de esperança. Lucas, o filho que nunca desistiu de acreditar, hoje é pastor. E foi ele quem batizou o próprio pai nas águas que lavam o passado. Naquele dia, quando Ronaldo emergiu do tanque, não eram só lágrimas que escorriam pelo seu rosto, mas décadas de culpa sendo levadas pela corrente. Pai, você é livre, Lucas sussurrou, abraçando-o. E Ronaldo soube que, pela primeira vez, era verdade. A reflexão que fica. Há milagres que não fazemos barulho, eles acontecem nos silêncios entre uma prece e outra, nas mãos estendidas quando tudo parece perdido. Deus não precisa de homens perfeitos, ele transforma os quebrados em vasos de honra. Ronaldo era a prova de que a redenção não é um prêmio para os merecedores, mas um presente para os que, humildes, ousam pedir. A lição. Nunca é tarde para recomeçar.
O altar não é um lugar para santos, mas para os que sabem que sozinhos não podem. E quando um homem como Ronaldo olha nos olhos de um desconhecido à porta da igreja e diz: Deus me deu uma segunda chance, ele não está apenas compartilhando uma história, está estendendo a mão para escrever a próxima. Porque milagres, afinal, não são exceções. São a regra para quem acredita que, no lugar onde o homem diz acabou, Deus sussurra: comece de novo.